Vamos lá então para a nossa aula sobre interações intermoleculares, ou também chamadas de forças intermoleculares. Primeiramente, vamos diferenciar as forças intermoleculares das forças intramoleculares. Dentro de uma molécula, no caso, eu tenho átomos e esses átomos estão ligados, por exemplo, por ligação covalente. No caso da ligação covalente, é uma força intramolecular que acontece dentro da molécula. Já quando eu vou falar de forças intermoleculares, eu vou falar de forças entre moléculas, perfeito? Inicialmente, o primeiro cara que começou a estudar essas forças foi Van der Waals, lá em 1873, tá? E para a gente entender essas forças, a gente precisa saber sobre polaridade das moléculas, tá? Quanto mais polar, quanto maior a polaridade de uma molécula, maior vai ser a interação entre essas moléculas, tá? E aí, no caso, a gente precisa relembrar sobre eletronegatividade, que seria a força de atração que um átomo faz sobre os elétrons da ligação química, fazendo com que a ligação fique polar. Consequentemente, eu posso ter uma molécula mais polar, perfeito? No caso aqui, ó, a gente tem: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Sendo que, no caso, o flúor é o elemento mais eletronegativo. E a gente tem que destacar esses três primeiros aqui, ó, flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica, tá? Vamos lá então para a primeira força intermolecular. No caso que a gente vai ver aqui vai ser a dipolo induzido. Pensa pelo nome, dipolo induzido. Isso quer dizer que eu tenho que induzir uma interação. A molécula não tem polo, é uma molécula apolar. Dipolo induzido, então, é entre moléculas apolares. Eu preciso, no caso, induzir uma interação. E dois, uma molécula simples aqui. Eu tenho o iodo, dois átomos de iodo. O iodo tem quantos elétrons na camada de valência? 7 elétrons na camada de valência. Se o iodo tem 7 elétrons na camada de valência, ele precisa de fazer uma ligação para se estabilizar. Ele faz uma ligação para se estabilizar, e aí o que acontece? Entre os átomos de iodo não tem diferença de eletronegatividade. Como não tem diferença de eletronegatividade, necessariamente eu vou ter uma distribuição uniforme de carga. Porque em moléculas diatômicas, ou seja, formadas por apenas dois átomos, eu tenho, no caso, se a ligação é apolar, a molécula vai ser também apolar. Então a distribuição de carga seria uniforme, mais ou menos desse estilo aqui, tá? Vamos pensar agora duas moléculas dessas se aproximando. Eu teria, no caso, duas moléculas de 2 se aproximando, em que eu tenho umas cargas aqui desenhadas, representando, no caso, os elétrons na camada de valência, tá? Os elétrons dessa molécula aqui. E o que acontece quando essas moléculas se aproximam? Eu tenho, no caso, cargas negativas, e quando eu tenho, no caso, cargas negativas são os elétrons de sinais iguais, a tendência delas é se repelir. Consequentemente, esses elétrons aqui vão acabar gerando uma repulsão sobre esses outros elétrons aqui da molécula. Consequentemente, eu vou fazer com que esses elétrons migrem para o lado direito da molécula. O que isso vai acontecer? O que isso vai gerar, no caso? Vai fazer com que essa molécula gere uma polaridade nela. Então, no caso, eu vou induzir uma polaridade nessa molécula. As cargas ficariam concentradas aqui, ó, do lado direito da molécula. E aí, no caso, eu vou ter uma densidade negativa desse lado, e desse lado aqui eu vou ter uma densidade positiva. Pensa aqui comigo, essas cargas negativas foram repelidas por esses elétrons aqui, né, e foram migrando para o lado direito da molécula. Consequentemente, aqui gerou uma densidade positiva de carga. Essa densidade positiva de carga vai atrair os elétrons dessa molécula aqui da esquerda, e então, no caso, esses elétrons da esquerda vão começar a se aproximar aqui, ó, do lado direito dessa molécula, induzindo também um polo. Consequentemente, o que eu vou ter aqui? Uma outra molécula com polo induzido. As cargas negativas, então, ficariam concentradas do lado direito. Aqui eu vou ter, então, uma densidade negativa da molécula. E do outro lado aqui, como esses elétrons foram transferidos para o lado direito, migraram para o lado direito, eu vou ter uma densidade positiva aqui desse lado esquerdo. Consequentemente, o que vai acontecer? Cargas, né, densidades de carga de sinais opostos, elas vão acabar atraindo. Professor, mas espera aí, por que é densidade de carga? Porque esses elétrons foram transferidos, assim, eles
perderam elétrons? Um elétron foi transferido para o outro átomo? Não. Só teve uma migração de elétrons, então teve uma densidade de carga mais para o lado direito da molécula do que para o lado esquerdo. E como são densidades de cargas opostas, consequentemente vai ter uma atração, vai ter uma interação aqui. Então, no caso, interações do tipo dipolo induzido, ou também chamadas de dipolo momentâneo, dipolo instantâneo, acontecem quando as moléculas se aproximam, geram a polaridade, fazem interação. Na hora que elas se afastarem de novo, elas vão voltar a ser moléculas apolares, sem polo nenhum. Então é uma interação que acontece instantaneamente, em fração de segundos, muito rápido. Perfeito? Em relação a dipolo permanente, olha o nome. Dipolo induzido precisa induzir uma interação. Dipolo permanente já tem o polo permanente da molécula. Então acontece entre moléculas polares. Vamos botar aqui como exemplo o HBr. Hidrogênio ligado ao átomo de bromo. O que vai ter aqui? O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O bromo tem 7 elétrons na camada de valência. Hidrogênio vai fazer uma ligação com bromo, só que vamos lá, ó. Bromo e hidrogênio. Bromo e hidrogênio. O bromo está mais próximo do flúor, então o bromo é mais eletronegativo. Ele vai puxar a densidade para cima dele. Como é uma molécula diatômica, uma molécula simples, se a ligação aqui é polar, a molécula também vai ser polar. Consequentemente, eu já vou ter uma densidade de carga para cima do bromo, tá? Essa densidade de carga aqui vai fazer com que, no caso, eu tenha uma densidade negativa para cima do bromo e uma densidade positiva para cima do hidrogênio. Repare, então, que no dipolo induzido, eu preciso induzir a interação, né? Eu preciso induzir um polo para que a interação aconteça. Já aqui, o polo já existe. Então, no caso, o que vai acontecer? Eu só vou ter a interação entre essas duas moléculas, no caso, que vai ter uma densidade negativa de um lado, densidade positiva do outro lado. Como já tem a polaridade, essa interação aqui acontece porque os elétrons estão mais próximos aqui do lado direito da molécula do que do lado esquerdo. Então tem uma densidade de carga sendo gerada. Lembrando, essa ligação aqui é covalente. Se essa ligação é covalente, os elétrons estão sendo compartilhados. Não houve transferência de elétrons, mas eu tenho uma densidade de carga mais para o lado direito. Perfeito? Já que no caso de dipolo induzido eu preciso induzir uma interação para que a interação aconteça, e na dipolo permanente eu não preciso induzir nada, a interação já está aqui presente, no caso, a polaridade já está presente, a dipolo permanente é uma interação mais forte do que a interação do tipo dipolo induzido, tá? Vamos lá agora então para, no caso, ligação de hidrogênio, ou antigamente chamado de ponte de hidrogênio. O que seria essa ligação de hidrogênio? Vai ser também entre moléculas polares, assim como o dipolo permanente, só que vão ser moléculas muito polares, tá? Ou seja, a polaridade vai ser muito maior. Se a polaridade é muito maior, necessariamente eu vou ter uma interação mais forte. Então, por exemplo, HF, eu tenho hidrogênio aqui ligado ao flúor. O hidrogênio, ele tem um elétron na camada de valência. O flúor tem 7. Consequentemente, o hidrogênio compartilha esse elétron com o flúor. E repara, flúor é o elemento mais eletronegativo e o hidrogênio é um dos ametais menos eletronegativos. Então, no caso, o flúor aqui vai puxar a densidade eletrônica para cima dele fortemente, coisa que o bromo não fazia, tá? Ele puxa a densidade eletrônica? Puxa, mas não tão forte como o flúor. Consequentemente, eu vou ter uma densidade negativa aqui, muito maior para cima do flúor e uma densidade positiva muito maior para cima do hidrogênio. Consequentemente, eu já tenho o polo formado e esse polo é mais forte. A densidade negativa é mais forte que a densidade positiva é mais forte. Então vai acontecer uma interação, mesma coisa da dipolo permanente. A diferença aqui é que, no caso, a polaridade é maior, então a interação é mais forte. Professor, quando vai acontecer ligação de hidrogênio? Lembra lá, flúor, oxigênio e nitrogênio, os 3 elementos mais eletronegativos. Se eles se ligam com o hidrogênio, que é um dos elementos menos eletronegativos, consequentemente vai ter uma diferença de eletronegatividade alta, então a polaridade da molécula vai ser alta,
consequentemente eu vou ter uma interação forte, tá? Então, no caso, aconteceria se eu tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio, esses elementos aqui têm que estar ligados com hidrogênio. Aqui, no caso, eles teriam uma densidade negativa, e uma densidade negativa alta, né? Pelo fato de serem muito eletronegativos. E o hidrogênio vai ter uma densidade positiva alta também. E esse hidrogênio vai ter que interagir com quem para fazer uma ligação de hidrogênio? Ele vai ter que interagir com o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Porque esses elementos são muito eletronegativos. Como eles são muito eletronegativos, eles vão ter uma densidade negativa muito forte para cima deles. Então seria o famoso FON-H-FON. Tranquilo? Então vamos lá. Dipolo induzido. Não tem polaridade na molécula. A molécula é apolar. Então eu preciso induzir uma polaridade para que a interação aconteça. Uma interação mais fraca. Dipolo permanente. Já tem a polaridade. Então é só fazer a interação. Ligação de hidrogênio. Tem a polaridade e a polaridade é muito acentuada. Porque eu estou pegando elementos muito eletronegativos com elementos pouco eletronegativos. Então a interação aqui é uma interação forte. Só para deixar claro, ligação de hidrogênio não é uma interação forte como uma ligação intramolecular no caso. Como no caso, essa ligação hidrogênio com flúor, uma ligação covalente, por exemplo. Ligação de hidrogênio ainda é uma interação entre as moléculas. Então não é uma interação extremamente forte. Mas essa ligação de hidrogênio consegue explicar, por exemplo, como é que a água tem uma determinada tensão superficial, tá? E ao ponto que, dipolo induzido, a gente consegue prever que, no caso, o gelo seco, que é o gás carbônico no estado sólido, ele passa rapidamente do estado sólido para o estado gasoso. Ou seja, as interações são fracas. Então ele não passa para o estado líquido para depois ir para o estado gasoso. O estado gasoso é o estado em que não tem interações. Então, no caso, ele vai lá do estado sólido, que é um estado que tem muita interação, direto para o estado gasoso, porque essas interações aqui são interações fracas. Ok?